Carla 2. Bem, estou meio esbaforido aqui. Ia dar aula de casa, não consegui vir para cá. Acabei esquecendo o meu diário de classe, digamos assim. Mas já me recomponho. É o tempo que a turma vai chegando. Anderson, bom dia. Bom dia, professor. Como disse, estive em Paragominas, mas acabei chegando na madrugada, em vez de vir no domingo como eu pretendia. Por isso, assim, alguns atropelos. Mas já estamos bem, vamos começar. Deixa eu ver quantos tem aqui na sala. Somos 10, comigo. Sei, a turma da gente eu acho que é de uns 20, né? 24, por aí. Deixa eu antecipar uma coisinha aqui para vocês. Eu estava pensando nas avaliações da gente. Tem pelo SIGA-A um critério que você lança a pergunta e recebe a resposta dentro de 5 minutos e aí vai evoluindo. Não vou utilizar esse método, tá? Vou fazer uma provazinha daquelas tradicionais, com entre 5 e 10 questões. Vou sempre encaminhar para vocês na segunda-feira para receber o arquivo em Word, tá? De vocês até a quarta-feira antes de começar a nossa aula. Entendido? Sim, professor. Perfeito. Então, só para repetir, vou entregar sempre uma avaliação para vocês na segunda-feira e recebo na quarta ou até quarta-feira antes de começar nossas aulas. Vocês vão fazer isso em dupla, tá? Então, vocês, mesmo lá no cabeçalho da prova, quando começarem a responder, vocês já se identificam com o nome e número de matrícula. Tá? Se possível, um e-mail, caso eu queira me comunicar com vocês, em vez de me comunicar com a turma toda, eu me comunico diretamente com os dois que estão compondo aquela dupla. Tá? Para fazer algum comentário. E o esquema da prova em Word é exatamente para isso, é para que se eu tiver algum comentário para fazer, eu registrar por escrito, tá? No arquivo. E se eu não fizer comentário é porque tá bom, tá ok. Beleza? Entrou mais 2 aqui. Eu acho que eu vou buscar o slide, então, para a gente começar a aula, né? Caso chegue alguém e eu não abra a porta aqui da sala, vocês dêem um grito aí, ó, fulano está querendo entrar e tal, daí eu paro, vou lá, busco, volto para a aula. Então, deixa eu ir lá buscar o slide para a nossa aula. Agora aqui é... Pronto. A gente está aqui nesse capítulo de introdução ainda. Definimos o escopo da hidrobiologia que nos interessa. Tá? Definimos os 2 ambientes de massa líquida, de corpo hídrico que nos interessa também, no caso, rios e lagos. Importante a ação do engenheiro sanitarista nessa coisa toda, não enxergar um engenheiro sanitarista como um ambientalista ou como um preservacionista, tá? O engenheiro sanitarista está nessa luta aí para alterar o meio ambiente, tá? Alterar o meio ambiente com o mínimo de intervenção possível, sempre levando em consideração o bem-estar do homem.
A gente viu algumas ações da hidrobiologia, a inter-relação com as nossas disciplinas, né? Relacionada ao tratamento de água, à poluição e ao tratamento de água residuária. Deixa eu ver aqui o que é que teve de importante. Esse conceito de micro-organismos patogênicos vocês têm que ter claro. Potabilidade. Isso aqui eu achei bem interessante. Alguns exemplos de interferências de micro-organismos nessas águas. Professor, tá? Tanto na água ainda não está bruta quanto aparecendo na... a apresentação. Ai, desculpa. Calma aí. Deixa. Faltou compartilhar. Sendo que eu estou meio tonto ainda. Agora sim? Agora sim. Perfeito. Tem gente querendo entrar. Só um segundo. Bom dia, Beatriz. Eita. Davidson. Pronto. Valeu tudo que eu falei. Só que agora vocês estão enxergando os slides. Bem, a gente tem no corpo hídrico alga, a gente tem no corpo hídrico alga, bactéria, tem fungo, tem protozoário, tem uma porção, uma esculhambação, uma gama enorme de organismos, né? Então, para que a gente precisa, às vezes, retirar, remover esses organismos? E aqui, só de algas, eu relaciono 10 ou 12 problemas, interferências que as algas podem causar do ponto de vista da engenharia sanitária, do abastecimento de água. Ok? Essa transparênciazinha aí também, desculpa, esse slidezinho aí também é interessante. Importante aqui, a gente estava falando de algas, então a gente viu a questão das algas nos corpos hídricos que a gente mais utiliza para fins de abastecimento, tá? Água superficial, rio e lago, eu só vou concluir aqui e já abro a porta lá, tem gente querendo entrar. Então, rio e lago, rios, lagos, águas subterrâneas, tá? Em rios, raramente a gente vai ter problemas com algas, tá? Porque a velocidade da água acaba, de certa forma, arrastando esses inconvenientes. Em lagos, diferente. A água dormente facilita a concentração dessas algas na água. E em água subterrânea, você não tem luz, sem luz não tem fotossíntese, a alga é um organismo produtor, ele precisa fazer fotossíntese, então não se desenvolve. Se não se desenvolve alga, você prejudica toda a cadeia alimentar possível, tá? Ok, bem-vindo. Vamos voltar. Então, essa situação. Água superficial, rio ou lago? Rio não é grande problema, lago, muito problema. Água subterrânea, alga, problema quase nenhum, porque a gente não faz fotossíntese, elas não se desenvolvem. Mostrei o que é o fenômeno de eutrofização, tá? Eutrofização é essa introdução de nutrientes, tá? Provenientes de forma natural ou antrópica. Esses nutrientes vão gerar a proliferação de vegetais. Tá? Primeiro surge aqueles vegetais tipo algas, estou colocando alga aqui como vegetal, tá? Não falem isso
para um hidrobiólogo que ele vai rir da gente. É só para simplificar o raciocínio aqui. Já falei para a gente que tudo que é produtor, geralmente na água, a gente bota para alga. Tudo que é consumidor, a gente, micro-organismo, tá? A gente joga para bactéria. Não é necessariamente só alga, não é necessariamente só bactéria, tá? É uma generalização aqui. A gente relacionou também a questão dessa hidrobiologia com a poluição. Deixa eu ver o que ficou aqui de importante. A questão dos parâmetros de qualidade da água que estão relacionadas ao contato, aos órgãos, como é que a gente chama? Olfato, paladar, tato, que são para a gente os parâmetros organolépticos, tá? Parâmetros organolépticos, eles não são necessariamente utilizados para descartar a qualidade da água, mas elas sempre podem causar não diria uma repugnância, mas uma análise meio que equivocada da população, tá? De tal forma que ela, por exemplo, se a água está com alguma turbidez, a tendência da população ou do leigo é achar que aquela água está em pior qualidade do que uma água límpida, uma água mais cristalina. E isso não é necessariamente verdade, tá? Então, os parâmetros organolépticos têm muito a ver com essa situação aí. Fizemos o conceito de poluição e de contaminação, ok? O conceito de contaminação é muito mais restritivo do que o conceito de poluição. O conceito de poluição é mais amplo, é qualquer alteração, tá? Natureza física, química, biológica e até de regime hidrológico. A alteração da vazão, do volume de um curso d'água pode ser caracterizada como poluição. Para caracterizar contaminação, tem que haver risco à saúde. E esse risco à saúde se dá de duas formas. Ou pela presença de micro-organismos, e aí podem existir os patogênicos, ou pela presença de substâncias químicas em concentrações que possam produzir dano à saúde. Deixa eu só tirar o som aqui do meu celular, que ele pode estar perturbando a gente aqui. Manter ele aqui só vibrando, porque o diretor aqui da BTEC quer falar comigo, é provável que ele faça um contato. Ok, então poluição é um conceito mais amplo e contaminação é um conceito mais restritivo. Contaminação tem que apresentar risco à saúde, senão não seria contaminação. Se provoca risco à saúde, a gente vai... Se um é micro-organismo e o outro é composto químico, a gente tem dois grupos de doenças relacionadas a esse processo de contaminação. Se as doenças vêm a partir da presença de micro-organismos patogênicos, a gente costuma chamar isso de doenças de veiculação hídrica. Por outro lado, a gente tem as doenças de origem hídrica, que essas são provocadas pela presença de substâncias químicas em concentração desfavorável à saúde do ser humano. Tá? Esse conceito aqui é muito... Eu fiz alguns exemplos e eu acho que eu terminei a aula aqui com esse conceito de diversidade biológica, tá? Então, é muito importante que a gente tenha consciência de que a diversidade de espécies na água é um parâmetro que garante qualidade dessa água, que garante um ambiente não poluído
ou, digamos, pouco poluído, tá? Quanto mais espécies você tem dentro dessa água, melhor a qualidade da água, porque ela está sendo boa para todos. Quando cai o número de espécies na água, é porque essa água foi poluída de alguma forma e algumas espécies menos resistentes ou morreram ou migraram daquele ambiente. Tá? Então, sempre ficar focado que a diversidade de espécies tem a ver com a indicação da qualidade da água, se poluída ou não poluída. Então, são características da água não poluída. Primeiro aqui no azulzinho, tá? A água não poluída. Ela tem uma variedade bastante grande de espécies e um número de indivíduos dessas espécies bastante equilibrado. Então, é grande o número de espécies, é pequeno o número de indivíduos dessas espécies, pela competição que o ambiente exige. Tá? Nas águas poluídas, acontece exatamente ao contrário. Você tem uma queda no número de espécies pelas adversidades do ambiente, só ficaram os mais fortes. Então, esse número de espécies aqui tem uma reprodução de indivíduos relativamente grande, porque não vai haver competição entre eles. É o forte contra o forte, eles preferem ficar cada um na sua. Quando é o forte contra o fraco, né? Quando é predador contra a presa, a competição no ambiente fica mais acirrada. Poluição hídrica e contaminação, isso aqui é complementando aquele conceito de poluição. A contaminação está associada à presença de substâncias químicas ou, ela pode ser dada das duas formas, micro-organismos causadores de doenças. Tem uma terceira situação aqui, que é a relação da hidrobiologia com o tratamento das águas residuárias. O tratamento de esgoto, se a gente vai trabalhar com o tratamento biológico, é importante a estabilização biológica por processos aeróbios e ou anaeróbios. Tá? Um exemplo clássico, desde que a gente ainda neófito, né, nessa questão da engenharia sanitária e ambiental, são os tanques sépticos, que é o reator dos mais antigos e mais comumente utilizado, tá? E aqui a gente mostra dois exemplos, ó, de uma lagoa de estabilização, uma lagoa facultativa, como é que se comporta. Então, na lagoa facultativa, ela recebe esse nome de facultativo porque ela tem uma zona na superfície, ou mais a superfície aeróbia, e em direção ao fundo, esse oxigênio vai esgotando, a gente tem uma fase anaeróbia. Então, a presença das duas fases, aeróbia e anaeróbia, caracteriza a lagoa facultativa, tá? O esgoto bruto entra nessa zona aeróbia, você tem uma simbiose entre organismos, entre principalmente algas e bactérias. Então, primeiro, nessa lagoa, o esgoto bruto chega e ele traz matéria orgânica. Se traz matéria orgânica, deve aparecer um grupo de organismos que come essa matéria orgânica. Geralmente são as bactérias. As bactérias comem essa matéria orgânica, utilizam o oxigênio e liberam gás carbônico e nutrientes. Esse gás carbônico e nutrientes são utilizados pelas algas. As algas utilizam nutriente, gás carbônico, com a presença da luz, fazem fotossíntese e produzem matéria orgânica e oxigênio. Matéria orgânica e oxigênio são utilizados pelos organismos
heterotróficos pelas bactérias, ela come essa matéria orgânica, utiliza o oxigênio, oxida a matéria orgânica, devolve para o meio gás carbônico e nutriente. As algas utilizam, ok, entendeu? Essa simbiose, simplificando, de algas e bactérias nessas lagoas, é que vão proceder o tratamento, o decaimento dessa matéria orgânica. A questão toda é quanto de oxigênio é necessário para suportar esse processo todinho. Então, se o processo todo é natural, essas lagoas são as lagoas facultativas, lagoas naturais, tá? Se você introduz oxigênio aqui, a gente passa a chamar isso aqui de lagoas aeradas. A gente já sabe que o consumo de oxigênio vai ser tão grande que não vai suportar só o oxigênio que está sendo fornecido aqui pela fotossíntese e o oxigênio que entra do ar. Você precisaria... Isso é a carga poluidora, que a gente chama. É um conceito que a gente vai ver mais adiante. Tá? Muito dessa matéria orgânica sedimenta, vem aqui para o fundo. Essa matéria orgânica precisa ser estabilizada também. Como não está chegando mais oxigênio livre, essa digestão toda aqui vai ser feita de forma anaeróbia. Os produtos da digestão anaeróbia geralmente são gases. Então, aqui você vai produzir gás carbônico, você produz metano, você produz gás sulfídrico, e a tendência é que eles subam, explodam, saiam aqui, tá? Bem, o que está colocado aqui, de forma esquemática, a gente representou aqui numa lagoa de estabilização que a gente operava, tá? Aqui tem uma mocinha, a Jana, fazendo coletas, tá? E essa lagoa de estabilização está sendo operada, está sendo monitorada, é o mesmo esquema que acontece aqui, tá? Só para a gente ver no natural como é que ela se comporta. Tá? Você tem uma proteção das margens para que não haja infiltração desse material e ele não vá comprometer o lençol freático. No caso, o lençol freático aqui abaixo. Tá? Então, a gente já viu esses organismos presentes nas águas, nos corpos hídricos, que vão ter relação com a questão do abastecimento de água, com a questão da poluição da água, que vocês vão ver em CPA, né? Controle da poluição da água, eu acho que é no próximo período letivo. E com o tratamento de água, também no próximo período letivo, com a professora Lu, né? E lagoas de estabilização, vocês vão ter duas oportunidades de ver isso, em tratamento de esgoto doméstico e em tratamento de águas residuárias industriais, para aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Beleza? Isso seria a nossa... Para completar aquele primeiro capítulo de introdução. Por que eu voltei aqui para vocês? Não era para voltar. É porque eu tirei aquele do ar, né? Eu fechei aquele, mas eu tenho um outro. Alguém quer entrar? Ok? Vocês estão me vendo, né? Bem-vindo, Rodrigo. Tá, deixa eu buscar os slides para a gente começar agora a estudar algumas propriedades dessas massas d'água, que são essas propriedades que levam, por exemplo, a um determinado organismo
a aceitar aquele ambiente como seu nicho ecológico, né? O seu habitat. Tá? Então, a gente vai ver algumas coisas relacionadas a oxigênio dissolvido, turbidez. Ok? Está na tela? Tá na tela, sim. Sim, professor. Sim, professor. Ok, então a gente começa o capítulo 2. A água como meio ecológico. Tá? Vou colocar aqui no modo de apresentação. O que é que a gente vai ver aqui? Algumas propriedades gerais da massa d'água, algumas propriedades físicas, algumas propriedades químicas. E aqui o que eu acho que devia ser, é um tópico desse segundo capítulo, tá? Que são os principais tipos de mananciais utilizados para abastecimento público. Eu vou mais adiante, não aqui no nosso curso, mas propor que isso saia daqui e tenha um capítulo só com esses principais tipos de mananciais. Já que isso aí não é uma propriedade, né? Isso já é um ponto de... Para que a gente estuda isso? Para utilizar essas águas como manancial. Tá? Então, vamos aqui para alguma introdução. Eu faço aqui 3 chamadas. Deixa eu ver aqui. Primeiro, para a gente... Vamos ler e depois a gente estica essas observações, tá? Existe uma estreita dependência entre os organismos aquáticos e as características do meio. A composição da população aquática varia com a composição da água. De certa forma, a gente antecipou. Logo na chamada do capítulo, tá? É preciso que essa água, ou esse corpo hídrico, ele tenha determinadas características, uma determinada composição que leve o organismo a se fixar naquele meio. Tá? Aquele meio não pode ser inóspito, senão ele não vai para lá. Tá? Mesmo assim, olha essa segunda chamada aí. Estruturas e mecanismos de adaptação possibilitam espécies aquáticas viverem em ambientes inóspitos à vida em geral. O que quer dizer? De repente, aquele ambiente aquático não é o melhor, mas a gente vive ali mesmo, tá? Tem muita gente que mora num lugar e acha que aquele ali não é o melhor lugar para morar, mas no momento não tem condições de sair dali. Então ele desenvolve, assim, a mesma coisa acontece com determinados organismos, tá? Aquele não é o local ideal, mas ele desenvolve algumas estruturas, alguns mecanismos de adaptação. De tal forma que, qualquer que seja a composição do meio, ele sempre comporta alguma forma de vida. É interessante, porque a gente pensa que a água poluída não vai ter vida. Não, muito pelo contrário. Você só troca as espécies adaptadas àquele ambiente. Então, todos aqueles organismos de vida aeróbia, muito provavelmente migram ou morrem. Tá? Se desenvolve um outro grupo de organismos, tá? Os anaeróbios, perfeitamente adaptados e perfeitamente, como se diz, que gosta daquele ambiente. Tá? Eu cito aqui 2 exemplos. Obtenção de oxigênio. Tem animais com adaptações morfológicas, larvas de inseto que possuem longos sifões elásticos, besouros aquáticos com bolhas de ar na região ventral.
Então, isso é mais ou menos o seguinte: tem determinados organismos que vivem num ambiente relativamente inóspito, com pequena concentração de oxigênio, mas ele está acostumado a viver ali. É o urubu do ver-o-peso. Tá? Tem uma esculhambação, é porrada de urubu para pegar uma carniça, a cabeça do peixe chegou ali fresca, ele quer, mas a competição é grande, é porrada para todo lado. Só que ele não vai migrar para outro ambiente. Ele gosta daquilo ali. Tá? Então, ele tem que ter algumas adaptações para sobreviver naquele ambiente. Esse exemplo dessas larvas de inseto que possuem longos sifões elásticos, o ambiente está quase anaeróbio. Eles são organismos de vida aeróbio. Mas a fonte de alimento para ele está ali no fundo daquela massa d'água. Logicamente que não é uma massa d'água, não é um rio, não é um lago de grande profundidade. Tá? Uma massa d'água é uma poça. Tá entendendo? Ele tira o seu alimento dali, daquelas espécies que ficam naquele lodo. Se alimenta, mas ele precisa de oxigênio. Então, ele desenvolve esses sifões que ele desenrola, joga na superfície, captura o oxigênio que ele precisa, recolhe aquele sifão e fica lá dentro se alimentando e respirando. Tá? Tem outro tipo de besouro aquático, mesma situação. Ele está naquele ambiente ali, meio inóspito, mas ele se alimenta daqueles sedimentos que ficam no fundo, nas margens molhadas daquelas águas. Mas eles são de respiração aeróbia também. Então, eles possuem esses bolsões, tá? Na região ventral, que eles usam como um tanque de combustível, no caso de oxigênio. Eles fazem a alimentação, tem a vida dele quase toda desenvolvida nessa região molhada, nessa região de fundo do curso d'água. Quando o oxigênio está acabando, ele sobe, vai na superfície, respira, enche esse bolsão de oxigênio, mas ali ele pode ser, por exemplo, facilmente atacado por um outro organismo. Tá? E como defesa, ele volta para o fundo, onde ele tem alimento suficiente. Ok. O cara... Eu ia citar bairro aqui, eu vou citar o meu, Guamá, para não ofender ninguém. O Guamá, fim de semana, é bala, mas tem cerveja, tem pagode, tem vôlei, tem... Então, o cara junta uma coisa com a outra. Tá? É perigoso? Mas eu não vou sair daqui porque eu também gosto dessa, vou colocar entre aspas, sacanagem. Tá entendendo? Pois os organismos, num ambiente, mesmo que inóspito, eles conseguem sobreviver. Mesmo que esses organismos vá embora, mesmo assim, ainda vai se desenvolver um grupo bastante grande de organismos que gostam daquela situação. Tá? E deixa eu colocar isso aqui de texto 1, texto 2, vocês vão encontrar ao longo do curso várias chamadas assim de texto. O texto é alguma coisa que eu posso ter falado ou já falei e tal, mas eu quero que isso fique. Tá? Por isso eu chamo isso aí, eu chamo a atenção para essa situação, tá? Por pior que seja o meio, por mais inóspito que seja o meio, um organismo ele fica ali desde que um fator mínimo que é necessário para que ele sobreviva exista.
A quebra desse fator mínimo vai gerar um conceito ecológico que é muito interessante, que é o fator em mínimo. Tá? O que é o fator em mínimo? Constituem problemas ecológicos para um organismo os elementos que se encontram em quantidades limites e que, se forem um pouco diminuídos, não mais serão suficientes para permitir a vida do organismo naquele meio. Ok? Quer dizer, é mais ou menos assim, o bichinho lá deve dizer, o meu limite está se esgotando, eu não tenho mais paciência para isso, eu não tenho idade para essa fusaca toda. Tá? Se eu correr de novo, eu vou me embora. É mais ou menos isso que é o fator mínimo. E isso é identificado para determinadas espécies. Vamos raciocinar aqui assim, já antecipando esses conceitos que tem mais aqui para diante. Para uma alga, pode ser fator mínimo a quantidade de luz. Enquanto tiver luz suficiente, ela está satisfeita ali naquele ambiente. Se cai, começa a ficar ruim. Se cai mais, é possível que ela não sobreviva mais. Então, luz para esse organismo pode ser fator mínimo. Ok? Vamos continuar com as algas. Tem luz em abundância. Perfeito. Não vai ser problema para ele. Ou para ela, no caso, alga, né? Mas é possível que não tenha gás carbônico em quantidade suficiente. Então, se luz tem abundância, não vai ser fator mínimo, é possível que a concentração de gás carbônico seja o elemento que esteja aí como fator mínimo. Deu para entender? Ela precisa de uma concentração X de gás carbônico. Se cair abaixo desse limite, não vai mais ser suficiente para que ela se desenvolva, para que ela viva naquele ambiente. Ela pega a trouxinha dela e vai embora. Tá? Gente, espera aí. Eu falei em fator mínimo e fator limitante. Eu não quero que confunda aqui. Eu acho que eu, na hora, confundi o seguinte. Eu confundi os conceitos da seguinte forma. Fator mínimo... Deixa eu ver se é o... Não, se era o diretor que queria falar comigo, ainda não é. Fator mínimo e fator limitante são conceitos bem parecidos. Só que fator limitante é um conceito mais amplo. E o fator mínimo, ele sempre está relacionado a um determinado elemento químico, a um composto químico. Quando eu exemplifiquei que o gás carbônico, por exemplo, podia ser fator limitante, pode. E ele é fator mínimo também. Por quê? Porque ele é um composto químico. Tá? Quando eu falei de luz é um fator limitante, sim, mas não pode ser um fator mínimo. Porque luz não é um elemento químico. Não é uma substância química. Ok? Fator mínimo, ele é um conceito mais restritivo do fator limitante. Fator mínimo sempre é relacionado a um produto químico, a um elemento ou uma substância. Então, gás carbônico pode ser fator limitante, pode ser fator mínimo. Presença de nutrientes, nitrato, fosfato, pode ser fator mínimo, pode ser fator limitante. Luz, pode ser fator limitante, não vai ser fator mínimo nunca. Temperatura, pode ser fator limitante, mas não vai ser fator mínimo. Ok? Então, assim, fator limitante para os vegetais. Em ambiente terrestre, gás carbônico pode ser fator limitante.
Em ambiente aquático, geralmente o fator limitante é a luz. Tá? Lembro que o gás carbônico na água, por exemplo, como é o termo que se diz? Ia falar em sensibilidade, não é? Pela afinidade. O gás carbônico, ele se combina, ele se associa e se dissocia com a água e também provoca a dissociação da molécula da água. Tá? Então, o gás carbônico, algumas vezes, está na forma de gás carbônico, noutras vezes está como ácido carbônico, ele pode se dissociar e formar bicarbonato, ele pode se dissociar e formar carbonato, isso tudo vai dando flutuações de pH, tá? Só que quando chega numa concentração, numa situação de saturação do pH, o que ele combinou, ele vai descombinando e vai voltando à forma. Então, o gás carbônico, ele fica brincando nessas 4 situações aí dentro do ambiente aquático. Tá? Assim, só para ficar claro, então, essa questão do fator limitante e do fator mínimo. Tá? Constituem problemas ecológicos para o organismo os elementos que se encontram em quantidade limite e que, se forem um pouco diminuídos, não mais serão suficientes para permitir a vida do organismo no meio. Isso é um conceito de fator limitante ou de fator mínimo. O que diferencia os dois é que o fator mínimo sempre está relacionado a um determinado composto ou elemento químico. Fator limitante junta tudo isso. Tá? O texto 2. A luz constitui o mais importante fator limitante. Está vendo o conceito aí sendo empregado? Ele não está dizendo que a luz constitui o mais importante fator mínimo. Não usou. Tá? E não usou por quê? Porque luz não é um composto químico. É um fator físico, né? Então, ele usou aqui o termo correto. A luz constitui o mais importante fator limitante ao desenvolvimento de vegetais no meio aquático. Sua penetração é dificultada pelas partículas em suspensão. Nas águas claras e junto à superfície, onde há luz em abundância, os principais fatores limitantes são os elementos minerais, como fósforo e nitrogênio. Deu para sozinho fazer a assimilação do texto 2? Sempre no ambiente aquático, luz vai ser extremamente importante. Por quê? Por causa da fotossíntese. Nesse momento aqui para a gente. Por causa da fotossíntese. Não vai haver fotossíntese se não houver luz. Tem outras determinadas propriedades na água, como, por exemplo, a turbidez. A turbidez é o que está dizendo aqui, olha, sua penetração é dificultada pelas partículas em suspensão. Essas partículas em suspensão na água, mais adiante a gente vai conceituar como turbidez. Tá? De tal forma, essa turbidez, tá? Ela provoca, ela dificulta a penetração da luz de tal forma que, nas águas claras e junto à superfície, onde há luz em abundância, então, nessa região aí, você não tem luz como fator limitante. Ok? Se alguma espécie não se desenvolve, não é por culpa da luz. É por culpa da presença ou da ausência
de algum elemento nutriente. Como o gás carbônico, geralmente, nessa região também é abundante, se um determinado elemento não se desenvolve, pode estar faltando fósforo, pode estar faltando nitrogênio, pode estar faltando algum outro nutriente aí para que ele se desenvolva. Tá? Só dando biotônico. Não sei quem... Biotônico, né? Biotônico. Era um remédio das antigas que as mães usavam muito para abrir o apetite, né, da criança. Pô, essa criança tem que comer, não sei o quê, toma biotônico. Ou óleo de fígado de bacalhau, emulsão de Scott. Eu não sei se ainda usam isso. Eu sou das antigas. Mas quem for mãe aí, ou pai novo, tá? Vai saber que o pediatra sempre, não, vamos dar aí um remédio aí que abra o apetite da criança. É mais ou menos essa situação aqui. Você tem luz, tá? Em quantidade suficiente, aquele elemento, aquele organismo não consegue se desenvolver e fica ali raquítico, e não sei, pô, dá um biotônico para ele. Então, é mais ou menos isso aqui. Tá? Quando a gente faz DBO, DQO, para garantir a fome dos organismos, a gente incrementa naquela água de diluição uma quantidade de nutrientes, né? Por quê? Porque a gente quer medir a possibilidade de oxidação daquela matéria orgânica todinha. Então, quanto mais fome os organismos que tiverem lá, quanto mais fome tiver os organismos que estão presentes ali no teste, melhor. Tá? Então, além da própria matéria orgânica, que já abre o apetite desses organismos, além da matéria orgânica que está lá para provocar uma maior fome, um maior consumo de oxigênio, para a gente medir a matéria orgânica presente, a gente, na água de diluição, a gente acrescenta uma quantidade bastante grande de nutrientes, tá? Para que essa fome se manifeste e o consumo de oxigênio se manifeste. Moral da história, eu quero que fique claro para vocês esse conceito de fator limitante e de fator em mínimo, tá? Fator limitante para a água, fator limitante no ambiente terrestre. Tá? Mais importante para a gente na água, o corriqueiro, o problema maior para desenvolvimento de organismos na água, o fator limitante geralmente é a luz. Tá? Aqui, principais fatores limitantes: luz, gás carbônico, nutrientes, matéria orgânica, sais minerais e micronutrientes. É mais ou menos nessa sequência que a gente tem a necessidade dos organismos em termos de fator limitante para que eles se desenvolvam, tá? Quando é esgoto, gente, o raciocínio já vem assim, a gente quer limitar a quantidade de organismos. Então, a gente precisa saber, para aquele organismo, qual é o fator limitante mais fácil de eu retirar e prejudicar o desenvolvimento dele, para que ele desapareça dali. Tá? Luz é mais difícil. Gás carbônico tem abundância. Geralmente, a gente trabalha com esses dois macronutrientes aqui para limitar a presença de organismos no efluente tratado, no esgoto, né? A gente procura remover nitrogênio e fósforo. Fósforo tem uma vantagem, que o fósforo geralmente ele se manifesta na forma de material particulado. O nitrogênio está dissolvido na água.
Material particulado, então, se você cria uma situação fácil de sedimentação, esse fósforo vai para o lodo. Você remove o lodo, resolveu, em parte, o problema de eutrofização no corpo receptor. Tá? Quando o problema é nitrogênio, daí você tem que fazer no reator o processo todo de desnitrificação. Lembra desse ciclo do nitrogênio? Para fazer, ele chega a nitrogênio orgânico, aí com a morte, ele começa o processo de nitrificação, né? Ele vai a nitrogênio amoniacal, depois a nitrito, depois a nitrato. Esses 3 procedimentos aí, esses 3 passos aí é a nitrificação. Tá? Mas, para nitrificação, aí você criou nitrato. Se você lança isso direto no corpo receptor, a tendência é que tenha um desenvolvimento bastante grande de vegetação. Então, você tem que desnitrificar. Isso aqui tem que formar gás de nitrogênio para ele escapar para a atmosfera. Então, você tem uma fase de nitrogênio orgânico, depois você tem uma fase de nitrificação, e depois você tem uma fase de desnitrificação. O processo de remoção de nitrogênio é bem mais difícil do que a remoção de fósforo. Por quê? Porque o fósforo geralmente se apresenta na forma de material particulado. Se você dá condições de sedimentação, a tendência é que esse fósforo vá para o lodo. O seu efluente, se você tirar, descartar o efluente, ele vai praticamente livre de fósforo. E praticamente livre de fósforo, esse fósforo vai para o lodo, você tem que tratar o lodo. Tá? Bem, qualquer coisa, se precisar, a gente vai ver ao longo do curso, a gente vai voltar várias vezes para esse conceito de fator limitante e de fator em mínimo, tá? Essas 2 situações aqui é bem interessante, gente. A classificação geral dos seres vivos no meio aquático, tá? Então, para você não ficar se reportando a não sei quem, aquele organismo lá presente, a gente usa termos mais genéricos. E esses termos genéricos são o plâncton, o nécton e o bento. Como a gente pode classificar isso aqui? O plâncton são aqueles organismos sem mobilidade própria. Então, eles se deslocam na água ao sabor da maré, ao sabor da correnteza ou por ação da gravidade. Correto? Vamos voltar para a alga. Alga é o exemplo mais característico de plâncton no meio aquático. Só que a gente tem o plâncton de origem vegetal e tem um plâncton de origem animal. Um forma o fitoplâncton vegetal. O outro forma o zooplâncton animal. Mas, no geral, o plâncton, geralmente, organismos microscópicos, sem mobilidade própria, que se movimentam na massa líquida ao sabor das ondas ou por ação da aceleração da gravidade. Faz contraponto ao plâncton, o nécton, ao aflatoxina, peixinho. Então, é característico do nécton organismos micro ou macroscópicos com mobilidade própria, tá? Que se deslocam no meio hídrico em função do seu metabolismo. O bento
esses dois aqui, plâncton e nécton, eles estão soltos na massa líquida, no ambiente aquático. O bento precisa de um substrato para ele se desenvolver. Então, o bento geralmente se desenvolve nas margens molhadas ou no fundo de uma massa d'água. Tá? Qual é a diferença? Tem bento também de origem animal e bento de origem vegetal. Então, você tem o fitobento para representar o bento de origem vegetal e o zoobento para representar o bento de origem animal. Tá? Diferença do bento para o nécton e para o plâncton. Esses dois são de vida livre no ambiente aquático. Esse aqui precisa de um substrato. Tá? Diferença do nécton para o plâncton. O nécton tem mobilidade própria. O plâncton tem mobilidade ao sabor da correnteza, das ondas e da ação da gravidade. O que quer dizer que, às vezes, eles estão bem na superfície e, com o passar do tempo, eles vão decaindo. A tendência é que, com o passar do tempo, eles vão para o fundo. Tá? Ok, esse conceito aqui é interessante. É bem bom que vocês dominem. Essa forma de esporos aqui, não sei se eu já falei em algum momento nas nossas aulas, mas é uma forma de resistência dos seres vivos que é bem interessante e a gente, em abastecimento de água, estuda de forma bem particular, tá? Pela experiência monitorando a nossa estação de tratamento de água, gerindo aquele processo todinho, a gente vai descobrindo se determinado organismo forma esporo ou não. Mas veja lá quem são os esporos. Os esporos são formas de resistência de um grande número de seres vivos que lhes permitem se manter vivos, mesmo que inativos, durante períodos adversos. Aí a gente cita alguns exemplos desses períodos adversos aí. Falta de nutrientes, elevação de temperatura, aumento ou diminuição de pH. Tá? Então, vamos lá. Tem determinados organismos no meio hídrico e que são particularmente perigosos no caso do abastecimento de água, que, submetido a uma situação adversa, em vez dele morrer, ele esporula. Forma esporo, que é uma forma de resistência, e ele fica quietinho lá esperando que aquela situação adversa passe. Passada essa situação adversa, ele volta para a sua forma de vida normal. Quer dizer, tem uma piada que diz que o urubu se faz de morto para comer o coveiro. Tem um negócio assim, né? Perdi aqui o ditado popular. Mas a intenção aqui, no caso, é mais ou menos isso. Determinados organismos que têm essa forma adaptativa, tá? Uma forma de resistência para vencer algumas adversidades. E essas adversidades, do ponto de vista do tratamento de água, é a situação que a gente procura utilizar para remover esses micro-organismos. Tem uma quantidade de nécton nessa água que a gente resolveu utilizar para fins de abastecimento, tá? E esse nécton a gente, na estação de tratamento, vai remover de várias formas, né?
na coagulação e na floculação. Isso vai formar floco, a gente vai remover na sedimentação. A gente aplica um determinado composto num pH, tá? Para desfavorecer esses organismos. Em casa, você aquece a água, né? Você ferve a água para retirar micro-organismos ou para matar e inativar a ação de algum micro-organismo, tá? Mas se tem organismos com essa capacidade de esporular, no caso da água fervente, ele fica ali numa forma de esporo, ele não vai morrer, e depois que essa água volta para a situação normal, de temperatura ideal, ele volta para a sua forma de vida normal. Então, na estação de tratamento, tem a questão da regulação do pH, que é uma forma como é que se diz, de adversa para esses organismos. Então, você tem a questão do sulfato de alumínio, que é aplicado com uma variação de pH. Você tem a cloração, um filtro de processo químico, geralmente é essa variação do pH na estação de tratamento e a cloração no final. Tem determinados organismos que sabem, lá vem o cloro, ele não é leso, ele esporula, viaja na rede de abastecimento aí todinha, quando vai para a caixa d'água, que ele vê que não tem mais perigo nenhum, ele né, volta para a sua condição de vida natural. Tá? Bem, aqui vai começar as propriedades que eu queria começar na próxima, mas bora ver aqui ainda. A estrutura e composição da água. Deixa eu ver o que aqui diz aqui. A estrutura molecular da água não pode explicar muitas das propriedades físicas e físico-químicas que caracterizam a água, como, por exemplo, a densidade máxima da água a 4 graus centígrados. Bem, a gente vai estudar a densidade. Mas a temperatura influencia na densidade da água, tá? Quanto menor a temperatura, maior a densidade. Mas isso ocorre até 4 graus centígrados. Não adianta você baixar para 3, para 2, que você não vai alcançar uma densidade maior que essa aí. Isso é um paradoxo e não tem alguma super interessante, alguma revista dessa já fez algumas abordagens a respeito dessa situação, tentando explicar, mas nada muito convincente. E a gente não vai perder tempo tentando explicar isso. É um fato, é um paradoxo, a gente admite como verdadeiro. A gente na matemática chama de axioma, né? A gente vai acreditar que isso é verdade. A massa d'água apresenta muitas características físicas e químicas exclusivamente à sua estrutura molecular. Outras, entretanto, decorrem da sua exposição aos elementos físicos do meio ou à existência de substâncias químicas em solução provenientes da decomposição ou das variações do meio. Essa última chamada de atenção, para a gente entrar efetivamente nessas características, nessas propriedades, tem a ver com aquela situação que eu já comentei com vocês da água
ser solvente universal. Por onde ela caminhar, ela vai adquirir ou ela vai incorporar substâncias químicas, tá? Que vão ficar em solução ou em suspensão, tá? Que são provenientes da decomposição ou da variação do meio. Por isso, água de subsolo, se a gente for utilizar aqui na região, a gente sempre vai encontrar ferro. A gente sempre vai encontrar um elemento calcário aí, no caso, cálcio, manganês, que vão produzir ou provocar dureza nessa água. Dureza é um conceito que vocês vão ver muito em tratamento de água, tá? Remoção de dureza, importante. Quem vai trabalhar com água para efeitos industrial ou para resfriamento, qualquer coisa desse tipo, a gente tem que ter um parâmetro de dureza bastante controlado para poder essa água ser utilizada. Já não é uma questão aí de potabilidade, é outra questão, mas a questão da dureza aí que eu estou querendo referir. Na questão da qualidade da água de abastecimento, a dureza tem muito a ver com incrustação ou com corrosão na canalização ou nas paredes dos reservatórios, tá? E, de uma forma bem prática, no uso em casa, a dureza, ela dificulta a formação de espuma, tá? Então, às vezes, você usa um detergente em casa, o detergente não está espumando e a gente culpa o detergente e algumas vezes é a água expressando a sua dureza, tá? Então, vamos ver aqui, já dentro das propriedades físicas das massas d'água, a densidade. Isso aqui é um parâmetro da física, a gente conhece bem, densidade da água de 1.000 quilos por metro cúbico, tá? 1 quilo por litro, pode ser a mesma coisa, né? Um valor de densidade que facilmente a gente consegue incorporar. Por exemplo, teve um caso de uns edifícios aqui, ou um edifício recentemente que foi dado a BITSE, tá? Que o projetista, cada apartamento tinha na sacada tinha um apartamento, cada apartamento na sua sacada tinha uma piscina, tá? E, salvo engano, ou essa foi a alegação, o projetista não levou em consideração, no cálculo estrutural, o peso da água nessas piscinas. Quer dizer, o cara faz um cálculo estrutural do caramba e não leva em consideração essa relação fácil aí de 1 quilo por litro. Sei lá, pega uma piscina aí de 10 por 3, com 1 metro de profundidade, calcula esse volume aí e vê quanto está pesando, né, ela carregada de água. Não vamos fazer isso aqui. É só para a gente ter noção do que é esse valor de densidade da água, tá? 1 quilo por litro. Quando tomado em grandes volumes de água, a densidade não é uniforme. A gente vai estudar bastante, vai ver bacana, tanto agora no conceito, quanto mais adiante em estratificação. Porque essa variação de densidade, quando a gente toma grandes volumes de água, é que vai definir se as águas no ambiente aquático vão se apresentar estratificadas ou se em mistura completa, tá?
E quando elas se apresentam estratificadas, é porque, à medida que você desce em direção ao fundo, diminui a temperatura. Diminui a temperatura, aumenta a densidade. É possível que esse aumento de densidade crie uma barreira que dificulte a mistura dessas águas. Tá? Então, essa água que está querendo chegar até o fundo não alcança, por questão de diferença de densidade, ela acaba tangenciando essa superfície de densidade maior e essa água circula só nesse espaço menor. É muito comum a gente entrar numa água e sentir diferença de temperatura, tá? Mais ao fundo ela mais friazinha, mais na superfície ela mais quentinha e tudo em função desses estratos que são formados, tá? E esse extrato geralmente é uma manifestação dessa diferença de densidade. Densidade sofre de variações, tanto de uma região para outra, dentro da massa d'água, quanto em relação ao tempo. Isso aqui é procurando mostrar uma relação dessa variação de densidade com os períodos do ano, que para a gente não é muito significativo, né? A gente não tem, assim, bastante visível essas variações, né? De verão, primavera, verão, outono, inverno, né? Para a gente fica sempre aquela... A gente tem costuma dizer que tem dois períodos aqui, né, de coisa, que é o chuverno e o chuverão. Uma chove todo dia, no outro chove o dia todo. Mais ou menos isso. De forma que essa relação aqui é verdade, tá? Mas a gente vai ver pouco. Essa situação aqui de densidade em função de substâncias dissolvidas ou em suspensão, da pressão atmosférica e da temperatura é mais relevante, principalmente da densidade em função da temperatura, que é o que mais vai influenciar nas densidades dos corpos hídricos aqui para a nossa região. Tá? Pressão tem a ver, a pressão atmosférica e, digamos, substâncias dissolvidas e em suspensão. Tá? Porque substâncias dissolvidas e substâncias em suspensão, elas dificultam a penetração da luz. E é a penetração da luz que vai ditar a temperatura no corpo hídrico. Então, se tem muita substância em suspensão, você tem mais dispersão do raio luminoso, ele acaba batendo nessa superfície aqui, dessas partículas em suspensão, e retorna para a atmosfera em vez de penetrar na massa d'água. Acontece com substâncias em suspensão e acontece também com substâncias dissolvidas. A cor e a turbidez são propriedades que diminuem o poder de absorção de luz e de temperatura no ambiente aquático. Tá? Então, essas duas têm a ver com temperatura e a temperatura tem a ver com a densidade. Substâncias dissolvidas que podem interferir na densidade. Tá? Um exemplo aqui meio coisa, deixa densidade da água pura, densidade da água com a participação de cloretos, daí tudo vai girar em torno de 1, né? 1 grama por litro.
Mas isso aqui, essa relação aqui é mais importante, tá? Que é a variação da pressão, tá? Para uma temperatura estabilizada, para uma temperatura fixa de 4 graus, temperatura ou a densidade da água, tá? Para 4 graus centígrados em uma pressão de 1 atm de 1. À medida que aumenta essa pressão, ela sofre influência, mas eu digo assim, sempre eu uso um termo aqui de brincadeira, que é o pentelésimo. Ela aumenta, mas aumenta uma besteira, né? Aqui está na décimo milésimo, não é isso? Não, 1 milésimo. Aqui de 5 décimo milésimo. Muito pequena. Então, a pressão tem a ver com a variação também da densidade, mas é muito pequena. A maior interferência vai estar em torno da temperatura. A temperatura, então, a principal causa de variação da densidade. A gente viu que tem várias situações que interferem na densidade: presença de substâncias dissolvidas, presença de substâncias em suspensão, pressão, temperatura. Das 4, não diria mais importante, tá? Mas para a gente, na região da gente, a mais significativa é a variação de temperatura influenciando na questão da densidade. Então, temperatura, a principal causa de variação da densidade. A densidade máxima da água, a gente já se informou, já colocou ali, ela se dá a uma temperatura de aproximadamente, não é nem em 4 graus centígrados, tá? É em aproximadamente 4 graus centígrados. Se a temperatura é maior que 4 graus centígrados, a densidade cai. Se a temperatura é menor que 4 graus centígrados, a densidade cai. Tá? A gente vai ver uma figura já, que vai mostrar bastante essa situação. Então, vamos enxergar assim, ó. Essa seta descontínua que eu fiz aqui é a temperatura se manifestando no ambiente aquático, tá? Você tem uma temperatura externa, ditada pela radiação luminosa. Essa radiação é absorvida pela massa d'água, tá? E vai se manifestar em estratos de temperatura T1, T2 e T3. Tá? 3 estratos possíveis de temperatura que se manifestam nesse ambiente aquático, com essa descontinuidade mesmo, tá? T1 mais a superfície é maior que T2 mais ao fundo, que é maior que T3, digamos, no fundo. A densidade nessa região aqui, D1, é menor que a densidade em D2, que é menor que a densidade D3 em T3. À medida que diminui a temperatura, aumenta a densidade. Ok? A densidade aqui é menor que aqui. A densidade aqui é menor que aqui. Desculpa, a densidade aqui é maior que aqui. Tá? Vamos enxergar isso aqui, ó. Falei certo aqui?
Temperatura, deixa eu voltar aqui, ó. Temperatura da superfície em direção ao fundo. Aqui é maior, aqui é menor, aqui é mais menor. Ok? Densidade. Aonde a temperatura é maior, a densidade é menor. Tá? Então, a densidade aqui é menor que a densidade aqui, e essa aqui, que essa aqui. Tá? Olha lá. Numa tabela, a questão do valor de maior densidade para a temperatura próxima de 4 graus. Eu disse que nem 4 graus era, né? Era próxima de 4 graus. Temperatura de 3,98 graus Celsius vai ser o ponto de maior densidade na água. À medida que aumenta a temperatura, diminui a densidade. Em valores pentelésimais, mas também, tá? Vai diminuindo. Se a gente enxergar, vamos enxergar aqui no ambiente aquático. Na superfície, a gente tem a maior temperatura. Vamos ver uma temperatura característica para a água. 20 graus centígrados é uma temperatura característica. Tá? À medida que essa temperatura vai caindo, e ela cai em direção ao fundo, o que é que acontece com a densidade? Ela vai aumentando. Correto? De 99,72 ela vai para 99,75, ela vai para 99,8, ela vai para 99,81, para 99,82. Quer dizer, à medida que a temperatura vai caindo, vai aumentando a densidade. A gente pode enxergar nessa figura aqui também. Tá? Aqui temperaturas negativas, aqui a temperatura 0, aqui seria 5, 4, 3,9, a densidade máxima estaria nesse ponto por aqui. À medida que vai aumentando a temperatura, essa densidade vai caindo. Tá? Só que para o ambiente aquático, essa temperatura ela vai se mostrar inversamente, né? No ambiente aquático, a temperatura vai se reportar aqui mais ou menos em 25. Em direção ao fundo, essa temperatura vai caindo. E se vai caindo a temperatura, vai aumentando a densidade. Os valores parecem pequenos de variação de densidade, mas é o suficiente para evitar que uma água se misture com a outra, o que faz com que a temperatura se manifeste no ambiente aquático, formando esses estratos aqui dessa seta descontínua que eu tentei mostrar aqui para vocês. Aqui. Quero só que vocês sedimentem essa situação para a gente poder passar para uma outra propriedade. Dê uma olhadinha bonitinho nisso, tá? Hoje a gente fica por aqui e depois a gente vai ver peso específico, viscosidade, algumas outras propriedades nessas massas d'água. Todas a gente tem que enxergar depois como definindo o meio ambiente aquático e definindo que tipos de espécies de ser vivo vão se desenvolver em cada uma dessas, digamos, desses estratos de massa líquida. Ok? Ok, professor. Essa aula assim fica chata, que eu falo demais e não vejo a interação com vocês. Mas, de qualquer forma, é o que tem.
Tá? Beleza, gente? Quem gostou, quem não gostou, que cale agora, ou como é? Que fale agora, ou cale-se até quarta-feira. Quarta-feira a gente pode... Vocês podem tentar sedimentar essas coisinhas aí. Na quarta-feira, antes de a gente ir buscar os slides, a gente faz uma abordagem novamente. Vocês reparam que eu sempre começo a aula tentando ir buscar alguma coisa da aula passada, né? Vai ser o momento, então, de vocês tentarem sedimentar isso aí e a gente conversa antes de buscar os slides. Valeu, Alexandre. O pessoal tem se manifestado aqui no chat. Beleza, termino por aqui. Quarta-feira a gente continua. E lembrando, segunda-feira a gente não vai ter aula, tá? Como eu já disse para vocês, eu estou regimentalmente de férias, mas logicamente que não podia tirar férias nesse período, né? A gente tem algumas vantagenzinhas que é bom a gente... Bem, mas é o meu período de férias normal. E vamos que vamos. E na segunda-feira, nesse fim de semana, eu vou estar... Esse fim de semana eu fui a trabalho, a Paragominas, mas o fim de semana eu vou estar em Salinas, brincar um pouquinho, comer um camarãozinho, tomar um vinhozinho, essas besteirinhas assim que a gente gosta. Abraço, gente. Até a Obrigada, próxima. professor. Até quarta-feira. Até a próxima, professor. Valeu, até.